Imagina a seguinte situação que, olha, infelizmente é assustadoramente comum no mundo dos negócios hoje em dia. Uhum, muito comum. A pessoa dedica anos da própria vida construindo uma empresa do zero, sabe? Coloca muito suor ali, passa noites sem dormir, investe todas as economias Nossa, sim. e cria toda aquela reputação na cidade. Exatamente. Constrói uma base de clientes super fiel na internet e aí, de repente, numa manhã qualquer, recebe uma notificação extrajudicial. Um verdadeiro balde de água fria. Total. Uma carta fria, redigida por advogados, dizendo que aquele negócio é obrigado a mudar de nome imediatamente. E o motivo? Simplesmente porque uma outra pessoa foi até o órgão do governo primeiro e registrou aquela marca. Esse é o cenário do pesadelo perfeito para qualquer criador ou empreendedor. Pois é, todo aquele material de marketing, fachada, domínio do site, a identidade visual inteira, tudo precisa ser destruído ou refeito. E o impacto tanto emocional quanto financeiro de um evento como esse costuma ser devastador, né? E o aspecto mais trágico que costuma chocar quem passa por isso é que, juridicamente falando, quem mandou a carta está com a razão absoluta. É de cair o queixo. A lei simplesmente é cega para todo aquele romantismo do suor derramado. Completamente cega. E é por isso que a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é desbravar os materiais, as diretrizes e a metodologia da Seed Marketing. Uma procuradoria privada de marcas bem interessante, diga-se de passagem. Muito. A gente vai entender a importância absolutamente vital de registrar uma marca no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e entender como as engrenagens desse sistema realmente funcionam. E também como a abordagem super transparente do Sidney e do Santos nessa procuradoria muda completamente a forma como os empreendedores lidam com a proteção do próprio patrimônio. Com certeza. Porque, parando para pensar, construir uma marca sem o registro no INPI é exatamente como construir uma mansão luxuosa num terreno alugado. E pior, sem contrato nenhum, Nossa, essa analogia da mansão no terreno alugado é muito cirúrgica. né? A pessoa pode até decorar a casa inteira com os móveis mais caros, colocar um mármore importado lindíssimo no chão, mas a qualquer momento o dono verdadeiro do terreno pode aparecer, expulsar o morador e ficar com tudo aquilo. Exato, fica com a casa pronta. E isso estabelece muito bem o ponto central da nossa discussão hoje. Não estamos falando aqui apenas de preencher formulários governamentais, sabe? Não é só burocracia chata. De jeito nenhum. Estamos falando sobre a fundação estrutural de um patrimônio intelectual. Se a gente conectar isso a um panorama maior, nessa era digital que a gente vive, a segurança jurídica de um negócio não é mais um luxo para grandes corporações. É questão de sobrevivência, né? É a base da sobrevivência. E ao dissecarmos os insights operacionais e éticos do modelo de negócio da Seed Marketing, fica muito claro que a transparência e o rigor técnico nesse processo representam a linha divisória entre um negócio eternamente vulnerável e um negócio blindado. Então vamos desempacotar essa vulnerabilidade? Os materiais de base começam focando no que eles chamam de risco invisível. O famoso deixar para depois. Isso. Existe uma cultura muito forte aqui no Brasil do vou deixar para depois. O pequeno empresário pensa que marca registrada é coisa exclusiva de mega corporação com prédio espelhado. É um mito muito comum. Mas as fontes mostram de forma muito contundente que sem o certificado de registro do INPI, simplesmente não existe poder jurídico nenhum. Nenhum. O certificado não é um enfeite de parede para colocar numa moldura bonita. Ele é a única ferramenta real de defesa que a pessoa tem. Sim, ele é tipo a arma e o escudo da empresa, né? Correto. Os documentos detalham que é apenas com a posse desse registro oficial que o titular ganha o amparo legal para, por exemplo, notificar extrajudicialmente alguém que esteja usando o nome indevidamente. Ou até causando confusão no mercado. Exato. E o mecanismo vai bem além do simples aviso. O registro permite processar o infrator por danos materiais e morais, exigir compensação financeira e, inclusive, solicitar busca e apreensão de produtos falsificados. Caramba! E se a gente aplicar isso ao cenário prático do e-commerce de hoje, que é onde a maioria dessas colisões de marca acontece, o bicho pega, né? Prática nessas plataformas gigantes. Então,
Hoje em dia, para derrubar uma conta falsa, um perfil clonado ou aqueles anúncios piratas no Instagram, no Mercado Livre, na Shopee ou na Amazon, exige prova documental. E a plataforma não quer saber quem teve a ideia primeiro, né? As plataformas de tecnologia não atuam como juízes de forma alguma. Elas possuem formulários de denúncia de propriedade intelectual e a primeira coisa que exigem, logo de cara, é o número do certificado do INPI. Sem o documento, a pessoa não tem o que fazer. Fica literalmente de mãos atadas, assistindo ali passivamente uma outra pessoa lucrar em cima da reputação que demorou anos para construir. O formulário da plataforma é rejeitado automaticamente sem essa prova estatal. Nossa, e é aqui que a mecânica do processo se revela realmente assustadora, através do que os especialistas chamam de risco reverso. O risco reverso é terrível. Pois é. Os materiais da Seed Marketing alertam que se um copiador ou até mesmo um concorrente agindo de má fé for mais rápido e registrar a marca primeiro no NPI, o empreendedor original não perde sua marca. Ele pode ser processado pelo copiador. Exatamente. A pessoa é impedida de usar um nome que ela mesma criou na garagem de casa. Eu fico perplexo com isso. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, bem assustador é a frieza cartesiana da lei de propriedade industrial. O NPI não julga o mérito de quem teve a ideia primeiro durante o banho. Ou quem fez a primeira postagem no Facebook há 10 anos, né? Exato. A regra matriz do sistema é o que a gente chama de princípio da anterioridade. Quem chega primeiro ao órgão e formaliza o pedido com as especificações corretas ganha a prioridade do direito. É um sistema de fatos, né? De documentos. Sim, é desenhado sobre fatos registrais, não sobre justiça poética ou romantismo empreendedor. Se a pessoa opera uma década informalmente e um oportunista registra hoje, o oportunista passa a ser o dono legal. Mas aí, olha, eu sinto a necessidade de fazer o papel do advogado do diabo aqui, pensando na realidade de quem está começando agora. Manda ver. Imagina um pequeno empreendedor, abriu a empresa ontem, está contando cada centavo do caixa para comprar estoque, para pagar a conta de luz. Será que essa pessoa realmente precisa desviar recursos para se preocupar com o registro no INPI logo no começo? É uma dúvida super válida. Porque, financeiramente falando, não faz muito mais sentido lógico esperar o negócio dar certo, testar o mercado, validar o produto, para só depois, com dinheiro em caixa, investir nessa questão jurídica. Olha, essa é, sem dúvida, a armadilha lógica mais perigosa que existe no mundo dos negócios. Sério? Sério. E isso levanta uma questão importantíssima sobre a dinâmica de causa e efeito no mercado. Esperar o sucesso chegar é, por definição, criar um alvo gigante nas próprias costas. Como assim um alvo? Pensemos na mecânica de um oportunista ou de um concorrente desleal. Eles não perdem tempo copiando marcas que estão fracassando, certo? Eles monitoram o mercado em busca de empresas que estão começando a fazer barulho. Aquelas que estão ganhando tração, seguidores? Exatamente. Mas que ainda não se blindaram juridicamente. Se o empreendedor espera a marca ficar famosa para só então registrar, ele já chamou a atenção de quem não devia. Sucesso sem proteção atrai predadores, então. Atrai demais. E como a gente viu pelo princípio da anterioridade, se o predador protocolar o pedido primeiro, ele leva o ativo mais valioso daquela empresa, que é a identidade. Faz todo sentido. E tem mais. Existe um mito gigantesco e bem limitante que trava os pequenos empreendedores e impede que eles ajam cedo. É a falsa premissa de que é obrigatório ter um CNPJ para pedir o registro de uma marca. Nossa, sim, as fontes batem super forte nessa tecla. É o chamado mito do CNPJ. Os materiais deixam muito claro que a legislação não exige uma empresa formalizada com CNPJ para iniciar proteção. De jeito nenhum. Pessoas físicas podem perfeitamente usar o próprio CPF para registrar e ser donos de uma marca. E se a gente pensa na atual economia dos criadores de conteúdo, isso é uma virada de chave gigantesca. É uma mudança de paradigma. Total. Profissionais liberais, artistas, designers independentes, influenciadores. Eles são a própria marca. Eles podem e devem proteger os nomes artísticos usando o CPF. Sem dúvida. O mecanismo do INPI permite essa flexibilidade justamente para incentivar a proteção desde o dia zero.
E o detalhe operacional mais interessante que as diretrizes da Seed Marketing explicam é que essa decisão não é engessada. Dá para mudar depois, né? Exato. Posteriormente, quando aquele negócio independente crescer, faturar mais e a pessoa finalmente decidir abrir uma empresa com CNPJ, a marca pode ser transferida do CPF original para o novo CNPJ. Ah, que prático. Tudo dentro do INPI. Tudo via procedimento de transferência de titularidade no próprio órgão, alinhando o patrimônio intelectual com a nova realidade daquele negócio. Isso democratiza muito o acesso à proteção, permite que o criador de uma ideia valide o modelo de negócio com segurança, sabendo que a fundação está garantida lá. Com certeza. Bom, superada essa enorme barreira mental do deixar para depois, os materiais nos guiam para a fase operacional do processo, que eu chamaria aqui de o labirinto do INPI. Um nome bem apropriado, diga-se de passagem. Porque, convenhamos, não é simplesmente entrar num site do governo, digitar o nome e clicar em comprar. Existe toda uma engenharia por trás disso. E é aí que muita gente se perde. Pois é. E a abordagem da Seed Marketing começa com uma etapa preventiva crucial. Um diagnóstico gratuito, feito de forma super acessível, via WhatsApp mesmo, em cerca de 30 minutos. Super ágil. Sim. Mas o coração desse diagnóstico é o que eles chamam de busca de anterioridade. E o detalhe é que o INPI é rigorosíssimo. Eles não aceitam nomes genéricos ou que causem qualquer tipo de confusão com marcas já estabelecidas. A busca de anterioridade é, na verdade, o filtro vital de todo o sistema. É precisamente por causa da execução rigorosa dessa pesquisa prévia que a Seed Marketing consegue ostentar uma taxa de aprovação de 94% nos processos. É um número altíssimo. Muito alto. E a mecânica aqui é fascinante. Fazer essa busca não é tipo jogar um nome no Google ou no Instagram para ver se alguém já usa. Ah, não é só pesquisar na lupa. De jeito nenhum. O INPI analisa o que os especialistas chamam de distintividade e colidência fonética e ideológica. Colidência fonética. Explica como isso funciona na prática, lá na mente do avaliador do INPI. Claro. O avaliador do governo tem o dever de proteger o consumidor final, sabe? A regra é que o nome não pode induzir o consumidor ao erro. Então não basta mudar uma letra para burlar o sistema. Dá um exemplo. Imagina que uma marca já registrada se chama Casa, escrito com K e Z para uma loja de imóveis. Tá, Casa com K e Z. Isso. E aí alguém tenta registrar Casa com C e S para o mesmo ramo. O INPI vai indeferir. O som é o mesmo, a ideia é a mesma. Nossa, faz sentido. Além disso, tem a barreira da genericidade. Se o empresário tenta registrar a marca Pão Quentinho com exclusividade para uma padaria, o pedido já nasce morto. Porque pão quentinho é o que qualquer padaria vende. Exato. O INPI entende que é uma característica intrínseca do produto. Todo mundo tem o direito de anunciar que tem pão quentinho. Não pode ser apropriado de forma exclusiva. Entendi. Então, o trabalho técnico da Procuradoria, nessa etapa investigativa, é garantir que o empreendedor não gaste meses de espera e dinheiro com um pedido que fatalmente seria negado. Olha, essa é uma excelente distinção. A gente costuma pensar em nomes únicos como a gente pensa em criar perfil em rede social, né? Sim, a lógica da internet. Na internet, a gente digita @desejada e se o sistema avisar que já está em uso, a gente simplesmente bota um underline ou um número no final e o problema está resolvido. O Instagram aceita perfeitamente o @casa_123 e o @casaoficial. Exatamente. Mas a complexidade jurídica do INPI joga num outro nível completamente diferente. Como você explicou, mudar uma letra ou adicionar um oficial no final não altera a essência da marca aos olhos da lei. A rede social foca na disponibilidade de caracteres no banco de dados dela. Já o INPI foca na percepção psicológica do consumidor lá no mercado real. Perfeito. Mas se me permite avançar um pouco, o verdadeiro choque de realidade que as fontes expõem não está nem na complexidade de aprovar o nome, mas sim na matemática implacável do tempo. E nossa, que choque de realidade, viu? Os materiais revelam que a parte da Procuradoria é em
incrivelmente ágil. O protocolo inicial na Seed Marketing é finalizado em até 24 horas úteis. E num formato 100% digital. Sim, ninguém precisa pegar fila em cartório para reconhecer firma. A representação é feita via procuração simplificada, assinada eletronicamente. Tudo parece rápido, super moderno, mas aí o processo entra no sistema do governo. E é aí que a engrenagem desacelera bruscamente, né? Muito! Eu admito que eu fiquei perplexa com isso. Como é possível que, em plena era digital, um sistema governamental leve em média de 8 a 14 meses para deferir um pedido de registro? É um tempo considerável. Estamos falando de quase 1 ano e meio de espera oficial para botar a mão no certificado. Como que a pessoa dorme à noite durante esse período todo? Olha, essa frustração é muito comum e é totalmente compreensível. Esse tempo de 8 a 14 meses reflete o gargalo burocrático de um órgão que recebe milhares de pedidos por semana do Brasil inteiro. E cada um exige análise humana, como a gente falou. Não é automatizado. Não. Mas a resposta para como a pessoa dorme à noite reside num conceito jurídico fundamental que está detalhado nas fontes, que é a expectativa de direito. A proteção, na verdade, se inicia muito antes da emissão do papel final. Ah, então existe tipo um escudo invisível durante essa espera. Exatamente. Apesar dessa lentidão crônica da máquina pública para dar a palavra final, no exato milissegundo em que a Seed Marketing gera um número do protocolo, o titular já adquire essa expectativa de direito. Entendi, o protocolo já vale muito. Vale demais. É essa garantia baseada na data e na hora do envio que permite que o empreendedor comece a usar estrategicamente aquele cobiçado R de marca registrada, o símbolo. Aquela bolinha com o R no canto. Isso, o protocolo funciona como uma estaca fincada no chão, sabe? Ele garante a prioridade absoluta contra qualquer outra pessoa no país inteiro que tente registrar algo semelhante no dia seguinte. O lugar na fila assegura o direito. Perfeito, entendi. Mas esses 14 meses não são apenas um período de sentar no sofá e ficar esperando o carteiro chegar com o certificado, né? De jeito nenhum. Apenas envia o pedido e esquece. Ela realiza um monitoramento ininterrupto. Fundamental isso. O INPI publica toda terça-feira as RPIs, que são as revistas da propriedade industrial. E alguém precisa ler isso. E isso é de extrema importância. A falsa percepção de que o processo automático leva muita gente ao fracasso. Acham que é tipo pagar IPVA, né? Exato. Emite um boleto, faz o pagamento e pronto, o documento atualiza no aplicativo. Mas a realidade de propriedade intelectual exige vigília técnica. Durante esses 14 meses, o pedido fica aberto para que terceiros apresentem oposições formais. Ou os próprios avaliadores peçam mais documentos, né? Isso, os chamados despachos de exigência. Imagina o desastre. A pessoa envia tudo certinho, mas um concorrente gigante entra como oposição lá pelo 8º mês. E se a pessoa não tem o costume de ler o diário oficial toda semana? Ela perde o prazo de resposta. O NPI arquiva o processo e todo aquele dinheiro e tempo viram fumaça. Simplesmente por falta de acompanhamento. Perfeito. É por isso que o monitoramento semanal da revista governamental é talvez o serviço mais invisível e, paradoxalmente, o mais crucial que uma procuradoria como a Seed Marketing presta. É a terceirização da vigilância. O que nos conduz com muita naturalidade para a análise da abordagem da Seed Marketing em si, liderada pelo Sidney dos Santos. E tem um elemento nos materiais que me chamou muita atenção, que é a postura de transparência radical focada no combate a golpes. Ah, os golpes são um problema sério. Nossos documentos fazem questão de grifar, em letras garrafais mesmo, que a Seed Marketing é uma instituição privada, devidamente autorizada, claro, mas que absolutamente não é vinculada ao INPI. Eles batem muito nessa tecla. Sim, eles fazem questão de dizer, nós não somos o governo. Por que bater tanto nessa tecla? Então, essa transparência frontal é um antídoto direto contra uma das pragas mais nocivas desse mercado atual. Ao examinarmos os alertas de segurança, a gente percebe que o momento em que uma empresa protocola o pedido é um momento de alta vulnerabilidade a fraudes. Porque os dados ficam abertos. Exato. Uma vez protocolados, os dados tornam-se públicos na base do governo. E quadrilhas de golpistas monitoram essa base ativamente. E usam essas informações para atacar o empreendedor desavisado.
Pistas disparam mensagens forjadas no WhatsApp. E-mails com o brasão da República falso. Tudo, e-mails, ligações super agressivas. Eles enviam boletos falsos ou chaves Pix, ameaçando que se uma tal taxa de liberação imediata não for paga na hora, a marca vai ser cancelada para sempre. É uma manipulação psicológica terrível, né? Baseada no medo de perder a marca e na autoridade de um documento que parece ser oficial. Exatamente. Então, quando a Seed Marketing declara ostensivamente quem eles são e como operam, eles constroem uma barreira educativa que protege o cliente desse pânico induzido. E isso faz muito sentido. Inclusive, os materiais deles detalham as questões financeiras de uma forma tão dissecada que fica quase impossível cair numa dessas armadilhas. Fica tudo muito às claras. Eles frisam repetidamente que a taxa governamental, que hoje gira em torno de R$ 355 para a pessoa física, considerando os valores de 2026... O valor da GRU. Isso, que essa taxa é paga exclusivamente por meio de uma GRU oficial, a Guia de Recolhimento da União. A Procuradoria gera o link direto do sistema do governo para o cliente pagar sem intermediários. E olha a importância disso. E refletindo sobre isso, se o Sidney precisa avisar dezenas de vezes que a empresa dele não recebe o repasse da taxa do governo... O que isso significa, né? Significa que o mercado está infestado de aproveitadores e taxas ocultas. É uma dedução muito perspicaz e, infelizmente, muito verdadeira. O que a metodologia da Seed Marketing combate de frente é o modelo de negócio de muitas agências predatórias. Agências que vivem desse obscurantismo, né? Sim, que se alimentam do obscurantismo burocrático. Elas se aproveitam do desconhecimento técnico para empurrar pacotes com valores totalmente nebulosos, misturando intencionalmente o que é o honorário da agência e o que é a taxa do governo. E aí a pessoa nem sabe que está pagando. Pois é. E em muitos casos que a gente já vê documentados no mercado, eles embolsam o valor total e nunca chegam a pagar GRU para o governo. O que resulta no arquivamento do processo do cliente, no fim das contas. Exato. Ao adotar a política de separar cirurgicamente os custos, o cliente sabe exatamente o que está remunerando o serviço técnico da Procuradoria e o que está indo para os cofres públicos. É uma representação limpa. E essa clareza ética também se reflete na própria precificação do serviço privado deles. Em vez de prender o empreendedor naquelas mensalidades infinitas de manutenção que só drenam o caixa, eles operam com pacotes de pagamento único. Muito mais previsível. Muito mais. O plano Start, que custa R$ 597, já cobre a busca técnica, o pedido de registro de uma classe e o acompanhamento essencial. Super completo para quem está iniciando. Sim. E para quem precisa de mais garantias ativas, tem o plano Pro de R$ 1.297. Que adiciona um monitoramento ativo por 12 meses. Inclui a formulação de defesa caso algum terceiro apresente oposição e fornece suporte prioritário. E tem a opção para empresas maiores também, né? Tem o plano Empresa de R$ 2.497, que é desenhado para necessidades mais complexas, abrangendo até 3 classes de proteção, além de consultoria de branding e registro de software. Essa estrutura de pacotes de pagamento único fornece algo inestimável para a gestão de qualquer negócio, que é a previsibilidade financeira, sabe? Saber que não vai ter surpresa no mês que vem. Exatamente. E tem um detalhe técnico, quase de bastidores mesmo, nos procedimentos da Seed Marketing, que demonstra um rigor excepcional, que é a adequação profunda à LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas me tira uma dúvida. O que os dados pessoais têm a ver com a aprovação da marca lá no final? Absolutamente tudo. Eles exigem, já no preenchimento daquele formulário inicial, que os dados fornecidos pelo cliente sejam milimetricamente idênticos aos que constam nos documentos oficiais de RG e CPF. Milimetricamente, parece até excesso de preciosismo. Pode parecer excesso de preciosismo ou só uma regrinha chata de privacidade, mas na verdade é pura estratégia processual. Sério? Como assim? O INPI é essencialmente um órgão de checagem. Se houver uma divergência de uma única letra no nome da rua ou um dígito errado no CEP em relação à base da Receita Federal, o sistema governamental trava. Nossa, por causa de um dígito? Ele gera uma notificação de exigência de correção formal. Isso paralisa o processo e adiciona meses àquela fila de espera que já dura naturalmente de 8 a 14 meses. Meu Deus, ninguém quer atrasar mais. Pois é. Então,
Essa precisão cirúrgica na coleta inicial de dados lá na Seed Marketing é, na verdade, a primeira grande linha de defesa contra atrasos burocráticos que seriam totalmente evitáveis. Faz todo sentido. Então, o que a gente pode extrair de todo esse ecossistema complexo que analisamos hoje? A conclusão inegável é que o registro de marca não deve, sob hipótese alguma, ser classificado na planilha financeira de uma empresa como um custo eventual ou um luxo para o futuro, né? É investimento básico. Ele é a fundação indispensável que garante a própria existência de um negócio. A nossa imersão pelas diretrizes da Seed Marketing deixou super evidente que navegar por essas águas do INPI exige muita técnica, requer paciência para atravessar os meses de análise e, fundamentalmente, exige estar protegido por especialistas. Sem dúvida, especialistas transparentes. Ter ao lado uma procuradoria responsável, que não vende ilusões de aprovação em 30 dias, o que a gente sabe que é tecnicamente impossível, mas que oferece clareza e vigilância constante. É isso que garante que o criador de uma marca possa focar em fazer o próprio negócio crescer, sem o pavor de acordar com uma notificação destruindo o trabalho dele. Você sintetizou com perfeição. Trata-se da terceirização inteligente dessa dor de cabeça legal e burocrática, sabe? Perfeito. Entrega-se o problema nas mãos de profissionais que respeitam as regras do jogo governamental e que priorizam a segurança jurídica da identidade corporativa contra golpistas, concorrentes desleais e falhas processuais. E olha, para quem acompanha a gente, acompanhou essa análise profunda e percebeu que aquele risco invisível pode estar rondando a própria empresa nesse exato momento, o caminho mais eficiente que a gente encontrou para iniciar essa blindagem ou simplesmente realizar aquele diagnóstico gratuito lá com a equipe do Sidnis é acessar o canal direto deles na URL. Vale muito a pena conferir. O endereço é http://seedmarketing-registro.vercel.app. É um ambiente onde todo o processo começa de forma centralizada e, como a gente viu, super transparente. Excelente! E para finalizar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar uma provocação para reflexão, sabe? Conectando os fatos técnicos com a velocidade surreal do nosso cenário contemporâneo. Manda. Em um mundo hiperconectado, onde uma ideia genial, um nome cativante ou um produto super inovador ganha atração e se espalha em poucos segundos pelo globo inteiro, tudo através da força de um algoritmo nas redes sociais. Fica a reflexão. Uma marca que não possui registro formal no INPI é verdadeiramente uma propriedade inalienável de seu criador? Pesado. Ou será que se trata apenas de um empréstimo temporário e frágil flutuando pela internet, só aguardando o exato momento em que alguém mais ágil e muito bem assessorado por advogados decida tomá-la legalmente para si? Fica aí a reflexão sobre o real valor do que a gente constrói. Excelente ponto para fechar. Fica a reflexão mesmo.